chamar uma família que nós estamos recebendo como membros aqui na igreja, pastor Volney, a Nathalie, a Thalita. Eu queria que nós colocássemos de pé novamente, orássemos por eles. Eles saíram debaixo de cobertura, né, do seu pastor, o pastor Marlúcio, a qual serviram naquela igreja durante anos, e estão aqui por um propósito de Deus, né? Deus está mostrando para eles este lugar, e tenho certeza que aquilo que Deus tem, vai usá-los tremendamente. A Nathalie já tem ajudado alguns aqui da igreja. Ela e a irmã dela, a Sonali, tinham uma casa para acolher mulheres que estavam em situação de risco, né? Mulheres que estavam inclusive sendo procuradas. Ela por anos, ela e a irmã dela tiveram essa casa, né? E nós queremos então recebê-los, e aquilo que Deus tem para eles, os dons que Deus tem dado a eles, queremos que seja usado neste lugar, e não só aqui. Os dons de Deus são para o mundo inteiro, né? Para toda a humanidade. Sejam bem-vindos, queremos estar orando por eles, amém? Pai, na autoridade, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que está no domínio e no controle de todas as coisas, o Senhor quem dirige, é quem planta, é quem enraiza, é quem dá frutos. O Senhor é o nosso agricultor. Nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, enraizar, arraigar pastor Volney, a Nathalie, a Thalita neste lugar, e que eles venham produzir frutos para a glória de Deus, que eles sejam usados pelo Senhor. Dá a eles liberdade no Espírito para ser esse canal do Senhor, não só neste lugar, mas onde quer que eles estejam, e que nós possamos também ser inspiração para eles, possamos desenvolver este relacionamento, estreitar a nossa comunhão com eles. Nós os abençoamos na autoridade, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois os irmãos podem se aproximar e começar esse processo, né? Esse processo de comunhão. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Amém. Boa noite, o som está alto. Bom estarmos na casa do Senhor. Você que está acompanhando em casa, é sempre motivo de muita alegria nós estarmos aqui. E nessa noite, estar orando, né, pelos nossos pedidos de oração. Mas antes disso, eu quero ler Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. No versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então nós temos aqui pedidos de oração, vamos estar agradecendo pela recuperação do Zezinho, do Evandro na cirurgia, pela vida do Mateus, da Keila. Vamos estar continuando orando pela Maria Rita, a minha priminha que nasceu. Graças a Deus, venceu uma semana, está bem. Vamos orar pela Leila, pelo Wesley, irmão do Marley, que está com Covid no Mato Grosso, pela Sônia Deolindo, pelo Antônio, que é sogro da Júlia Maria, Pedro, que é cunhado da Júlia Maria, e Samuel. Os três estão internados em Uberlândia com Covid. Então nós vamos estar orando por essas pessoas. Assim também vamos estar cobrindo, né, os nossos médicos, aqueles que estão na linha de frente,
pedir para que Deus esteja cobrindo cada um deles. E nós temos visto muitos irmãos ansiosos, angustiados, aflitos, mas a palavra diz que Deus, Ele pode todas as coisas. Mesmo na pandemia, Ele não se esquece de nós, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e depois vamos passar para o momento dos dízimos e das ofertas. E se você lembra de alguém que precisa de oração, seja em casa, seja aqui, você menciona então o nome dessa pessoa. Pai, nessa noite nós queremos render graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos trouxe em segurança e podemos aqui nessa noite engrandecer o Teu santo nome. Lembramos nesse momento do Pedro, do Samuel, do seu Antônio, Deus, que está lá em Uberlândia. Clamamos, ó Deus, pela restauração, pela cura de cada um deles, pelo Wesley, Senhor. Lembramos também pela recuperação do Evandro, do Zezinho, pela recuperação do Mateus. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Teu nome. Lembramos também, Deus, da Leila, colocamos a Sônia Deolindo. Enfim, Senhor, todas essas pessoas nós clamamos para que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles. Lembramos da Maria Rita, da Leila, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um deles no Senhor e na força do seu poder. Clamamos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão ansiosas, angustiadas e aflitas. A Tua palavra diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Pai, se nessa noite chegou aqui alguma pessoa que está aflita, angustiada, ansiosa, pedimos para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nessa vida e que a paz do Senhor, ó Deus, possa encher o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na semana que passou e por aquilo que o Senhor fará também a nosso favor nessa semana. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, o pastor Tom, o Moisés vão estar lá atrás. Você pode já entregá-la para eles, tá bom? Pastor Cosme. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Todo mundo acordado aí? Amém? Que bênção. Encontre em sua Bíblia Salmo 68. Salmos 68. Vamos falar com o nosso Pai? Eu não dei boa noite à igreja que está em casa. Sabe que eu me esqueço que tem uma igreja em casa, exatamente agora, recebendo essa palavra, adorando ao Senhor junto conosco. Então, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Com certeza, Deus quer se comunicar conosco. A palavra dele já é um prenúncio daquilo que ele quer fazer conosco, amém? Amém? Então escuta bem isso, a palavra de Deus é um prenúncio daquilo que ele quer fazer. Deus não quer apenas estar em um diálogo com o povo dele, Deus quer estar agindo também, atuando na vida do seu povo. E olha, pode crer você que Deus quer não somente falar contigo, mas fazer na sua vida. Glória a Deus. Então nós vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, obrigado por mais um domingo que nós estamos aqui reunidos buscando a face do Senhor. Nós aqui neste lugar estamos buscando a sua face, juntamente com os nossos irmãos que estão em algum lugar, em suas casas, recebendo a tua palavra, cultuando a Deus, dizendo ao Senhor para falar aos seus corações. Fala com todos nós, fala comigo que vou estar transmitindo a tua palavra, fala com a igreja que está reunida aqui, fala com a igreja que está em casa. Nós todos precisamos de um alimento sobrenatural, algo muito mais do que o que nós obtivemos no dia de hoje, meu Deus Todo-Poderoso, algo muito mais do que a natureza terrena
terrena possa nos proporcionar, nos ajudar, nos fornecer. Nós precisamos do sobrenatural do Senhor. Conceda-nos o teu alimento, a tua palavra, fala conosco, Pai, e em nome de Jesus, os céus sobre a igreja do Senhor, onde quer que esteja reunido, seja liberado e impedido toda ação maligna, e a tua palavra seja livre para falar aos nossos corações, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Salmo 68, queridos, eu quero, nesses salmos, é como um pano de fundo, porque eu quero falar sobre bênçãos. A Dani cantou aqui agora mesmo e disse que Deus iria dar a sequência falando sobre isso. Então, antes de falar do tema, eu quero fazer uma pergunta para você. Vou começar como comecei hoje pela manhã. Quero perguntar para você e você, por gentileza, me responda. Você acredita que Deus é um Deus abençoador ainda hoje? Ou Deus foi um Deus abençoador no passado? E hoje, nessa dispensação da graça, Ele apenas nos concede a graça do perdão e diz assim para nós: olha, fica firme aí, porque tudo isso logo passa e breve você ou vocês estarão comigo na eternidade. Mas fica firme aí, aguenta essa dor, aguenta essa doença, suporta um pouco mais esta miséria, suporta um pouco mais o solitarismo, a solidão, as dificuldades. Porque dentro em breve o Senhor Jesus virá e vocês vão viver eternamente e eternamente o sucesso. Será que Deus faz assim? Ou Deus diz: não, eu sou um Deus abençoador, eu abençoo ainda hoje? Quantos creem que Deus abençoa hoje? Amém? Eu também creio. E a palavra de Deus também transmite isso. Sabe, quando nós cremos que o Deus que nós estamos servindo, Ele não somente tem para nós palavras, mas Ele também tem atitudes. Porque uma coisa é o falar de Deus, e outra coisa é o agir de Deus na sorte de um ser humano. Amém? Eu preciso do falar de Deus, mas como eu preciso que o Deus Todo-Poderoso haja também na minha vida, Ele possa atuar na minha vida. Eu tenho necessidade disso, eu preciso disso. Então o Salmo 68, ele fala bem isso. Dá uma olhada aí, vamos ler a partir do verso 4, porque o tempo à noite é mais curto ainda. A partir do verso 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Agora, veja bem, nós estamos falando, e nós estamos procurando entender que Deus abençoa ainda hoje. E aqui eu quero passar o tema desta mensagem, antes de dar sequência na leitura. O tema dessa mensagem é uma reflexão para nós. O tema é: as bênçãos que respeitamos são as que desfrutamos. Vou repetir essa primeira sentença. As bênçãos que respeitamos são as que nós desfrutamos. As que difamamos, nós repelimos. Amém? Está entendendo? As bênçãos que nós respeitamos são aquelas bênçãos que nós desfrutamos. Aquelas bênçãos que nós criticamos, difamamos, nós repelimos de nós. Então, se as coisas são assim mesmo, eu e você precisamos conceituar no ponto X das nossas questões o que realmente é bênção. O que é bênção para você? O que é bênção para você? Então, a palavra de Deus, ela clareia o assunto para nós. Olha só, verso 5 diz assim, diz que esse Senhor que cavalga nas nuvens, que Senhor é o seu nome, como diz aí no verso 4, Ele é alguém. Quem Ele é? Ele é o Pai de quem?
pai dos órfãos. Deixa eu te fazer uma pergunta: isso é bênção ou não é para quem é um órfão? Saber que Deus é o seu pai. Amém? Deus é pai de órfãos. Olha o que diz a seguir, no mesmo verso aí. Ele é o que da viúva? Ele é o juiz da viúva. Quão tremendo é uma viúva entender que ela não está sozinha nos seus dilemas, nas suas demandas, nas suas questões da vida, mas que existe um Deus que é justo juiz, que está olhando para a sua causa. Isso é bênção. Amém, queridos? Isso é bênção. Isso é para hoje, isso é vigente, isso é para agora, isso é para as viúvas de hoje. Todas as viúvas que estão me vendo aqui, me ouvindo, isso é para você, viúva. Todos os órfãos que está dizendo, e agora, quem é ou quem será por mim? Deus é pai de órfãos. Deus é pai de órfãos. Glória a Deus, amados. Deus é pai. Mas ele continua dizendo mais ainda, né? Verso 6. Deus faz que o solitário more em família. Isso parece ser uma coisa assim, para quem sempre morou em família, como eu, graças a Deus. Isso parece ser uma coisa tão importante. Mas ainda hoje de manhã eu dizia o seguinte: eu sou uma pessoa que o meu grande valor é a minha casa, é a minha família. E eu teria a maior dificuldade de ser uma pessoa sem família. Quando eu chego na minha casa, eu amo encontrar minha esposa, encontrar meus filhos. Tem um que uma garota já pegou ele lá de casa, já levou, né? Casou, graças a Deus. Mas quando eles estão lá, é uma bênção para mim. Então eu sou esse tipo de pessoa. E o solitário é alguém assim também. Porque viver sozinho não é a mesma coisa que viver em família, nunca foi, nunca será. Amém? Então isso é bênção. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus é um Deus abençoador. Glória a Deus. Ele continua dizendo mais, olha só. Ele continua dizendo, tira os cativos para a prosperidade. Glória a Deus. Alguém está no cativeiro, quem sabe um cativeiro financeiro, quem sabe em uma miséria, e sabe o que Deus está olhando aquela circunstância, aquela situação, e Deus está fazendo um plano para conduzir aquela vida a uma prosperidade. Ou seja, eu não vou tirar você apenas do cativeiro, eu vou te conceder prosperidade. Esse é Deus, amados. Amém? Deus tira o cativeiro, o homem que está no cativeiro, e põe ele na prosperidade. É assim que Deus faz. Então o nome disso é bênção. Deus quer fazer isso. É assim que Deus faz. Às vezes a bênção daquele que vive, daquele que é solitário, quando Deus está falando com ele, se comunicando e trazendo uma palavra para mudar a sorte dele, às vezes você está na mesma reunião e diz, mas se essa palavra, eu não acho essa palavra interessante, como eu citei hoje de manhã, mencionando a mensagem da semana passada, que o pastor Rafael ministrou sobre perdão, e quem sabe teríamos alguém aqui no salão e considerando assim, nossa, nesse tempo de pandemia, gente, esses pastores precisavam trazer uma palavra de ânimo, de esperança, para a gente viver esse tempo. Então aqueles que assim consideram, nem estão recebendo a palavra, ao passo que outros estão ali, às vezes 3 meses vivendo uma demanda, uma questão, um problema, uma dificuldade, um ano. Enquanto ele ministrava sobre perdão, aquela pessoa estava sentada aqui dizendo, Deus está falando para mim, essa palavra aí é para mim. Sabe, amados, é assim que funciona. As bênçãos às vezes não servem todas para você. Por exemplo, se Deus for fazer agora, nesse exato momento, com que o paralítico levante, você vai vibrar como eu, mas não serviu para você nem para mim, porque para a glória de Deus nós andamos, amém? Amém? Mas quando Deus olha para as nossas necessidades e para a nossa vida, Ele quer atuar nas áreas das nossas carências. Glória a Deus.
Então vamos ver algo que nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Vamos lá para Números, no capítulo 13. Vamos lá para o livro de Números, capítulo 13. Às vezes, o povo de Deus não recebe o que poderia receber. E eles não recebem o que poderia receber porque não estão olhando para onde deveriam olhar, com foco nas promessas de Deus. Mas às vezes desviam os olhos e ficam olhando o tamanho dos obstáculos que estão diante da vida, diante de si mesmo, das suas situações, das suas circunstâncias. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui em Números capítulo 13, vamos ler apenas 2 versos. Diz assim, a partir do verso 1: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Bom, a primeira coisa que Deus diz aqui: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Essa promessa, amados, eu estava calculando por alto, é mais ou menos uns 600, eu disse que era próximo a 600, dá mais ou menos uns 650 anos, quando Deus iniciou essa promessa ao povo dele através de Abraão. Olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então eles estavam ali, o próximo passo, eles estavam a um passo de possuir a terra, a um passo de possuir aquela bênção que Deus tinha para eles. E o que significava dar terra a um povo? Eles eram uma nação que haviam passado 430 anos de escravidão no Egito. Portanto, a bênção para uma nação que não tinha terra era a terra, era dar para eles a sua própria geografia, o seu próprio espaço. Então Deus prometeu e Deus estava dando, tá? Então os 12 espias foram enviados. Então a primeira coisa que Deus diz: olha, envia para a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então não era qualquer terra que eles estavam espiando. Não importa o tamanho dos obstáculos, nós estamos espiando uma terra que tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Continuando, uma outra observação aqui, é que Deus disse: envia 12 príncipes. Não é qualquer homem. Esses 12 príncipes são ao mesmo tempo 12 formadores de opinião. São 12 líderes, são 12 pessoas que quando falam os homens escutam, vão atrás, aceitam. E aqui eu faço, como fiz de manhã, uma parte aqui, um parênteses. Nós temos hoje, de igual forma, muitos príncipes na nossa nação que estão falando coisas indevidas, que nós não deveríamos estar escutando eles. Quero inclusive dizer para você, não assista a qualquer jornal. Não são todos os repórteres que têm uma notícia coerente, real e verdadeira para falar com você. Você sabia que tem pessoas deprimidas por conta de excesso de más notícias? Sabia disso? Sabia que excesso de más notícias é uma sobrecarga? Que está errado? E que você deve selecionar? A coisa é tão maldita, é tão maligna, que as pessoas mesmo diante de boas notícias, notícias importantes a ser dado, deixam de dar aquelas, inventam outras, pioram certas notícias e transmitem. E o ouvinte está só recebendo aquela sobrecarga. Sabe o resultado disso? Doenças psicológicas, doença emocional, descrédito. Infelizmente é assim. Isso aconteceu aqui. Vamos lá, capítulo 13, virando a sua parte, se for o caso,
versos 25 em diante. Então diz aqui, a partir do verso 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é povo poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Olha o verso seguinte, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Em seguida diz o seguinte: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E o verso 32 diz nada menos que: e diante dos filhos de Israel fizeram o quê? Infamaram a terra que haviam espiado. As bênçãos que respeitamos são as que desfrutamos. As que difamamos, nós repelimos. Houve uma razão pela qual Israel difamou a terra. Israel não difamou a terra porque não queria a terra, eles precisavam da terra. Mas alguma coisa que eles viram na terra fez com que eles difamassem ela. E o que eles viram na terra foi gigantes. E eu disse hoje de manhã, quero repetir para vocês o que são gigantes. Uma analogia para nós: gigantes são todas aquelas coisas e problemas e situações que são maiores do que a nossa capacidade de resolver. Isso são gigantes no nosso caminho. Um gigante no seu caminho pode ser uma doença que os médicos estão dizendo para você assim: não tem o que fazer. Isso é um gigante. Um gigante pode ser um casamento problemático, que você tentou ou está tentando, mas não está vendo para onde ir, que direção tomar. O gigante pode ser uma vida profissional, uma empresa que não decola. Então é sempre alguma coisa que a nossa capacidade de resolver é menor do que elas. Isso é um gigante. E gigantes há em todos os lugares. Um filho que afastou do Senhor e não quer voltar. Você não tem como converter o coração dele, isso é obra de Deus. E tantas situações que às vezes a gente lembra de exemplos, mas não devemos nem falar para ninguém pensar, está falando do meu caso? Não, são situações comuns do dia a dia do povo de Deus, são gigantes. Então o povo viu o gigante, e quando viram o gigante, começaram a difamar a terra. Eu me lembro de Davi, que foi levar uma marmita para os seus irmãos, e quando chegou lá, ele ouviu Golias fazendo um desafio ao exército do Deus vivo. E a expressão de Davi foi a seguinte: quem é este incircunciso que vem confrontar o exército do Deus vivo? Sabe por que Davi falou de incircunciso? Incircunciso é sem aliança. Quem é esse homem sem aliança, que não tem aliança como o exército de Israel, que está afrontando o exército de Israel? Quem é ele? Então Davi não olhou para o tamanho de Golias, Davi olhou, foi para a sua condição: eu sou um aliançado com Deus,
E você é um aliançado com Deus, amém? Nós temos uma aliança com Deus. Olha, é uma realidade, nós temos gigantes diante de nós. Temos gigantes financeiros muitas vezes, temos gigantes que são problemas de saúde. Esses dias me pediram oração por uma situação de alguém que está vivendo um dilema sério, um problema de saúde severo. É um baita gigante, mas é gigante para mim, é gigante para ela, mas não é gigante para Deus Todo-Poderoso. E mesmo sendo esses gigantes que são, essa pessoa que me contaram sobre ela, é uma pessoa que tem aliança com Deus, ela não é uma incircuncisa, amém? O quadro já muda, Então Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava olhando para a aliança que ele tinha com Deus Todo-Poderoso, e não para a força daquele gigante que estava no campo de batalha, afrontando o exército de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Aí aqui no verso 32, diz: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vamos lá para o capítulo 14, olha o que estava acontecendo. Capítulo 14, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Quantas pessoas contam com a morte como se fosse uma opção para resolver problemas? Alguns até dizem: não, mas todo mundo tem que morrer mesmo. Todos têm que morrer mesmo. Eu vi uma pessoa que vivia um gigante no seu casamento. Seu marido era um reincidente em adultério. E um dia nós estávamos juntos em uma comunhão, e essa mulher simplesmente diz assim: por que esse negócio não é liberado? Então os homens, eles poderiam ter várias esposas, várias mulheres, porque assim acabava com essa coisa logo. Olha a forma que ela tirou para resolver os gigantes do território dela. E a forma que Deus tem é a libertação do cativo. A forma que Deus tem é a aliança funcionando, amém? Você vai ver daqui a pouco que a aliança funciona e como ela começa a funcionar, quando ela começa a funcionar. A aliança é funcional. Deus é poderoso para responder às nossas orações, quando estamos aliançados com Ele, amém? E não há gigante que resista o que Deus quer fazer através de nós, amém? Olha só, então o capítulo 1 aí, no capítulo 14, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E continua dizendo: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então eles já estavam conversando entre si, depois de ter saído do Egito, depois de por 10 vezes Deus fazer grandes milagres, grandes prodígios. Eles estavam considerando: vamos levantar um homem, um capitão, que vai nos capitaneando para o Egito, e vamos voltar para lá. Eles viram o mar se abrindo, eles viram que o exército de Faraó morreu afogado, e eles consideraram a possibilidade de voltar para o Egito. A incredulidade, amados, é uma estupidez.
Deus quer nos levar a dar outros passos além desses que nós já demos até aqui, amém? Até hoje. Então, ouvindo toda essa conversa, não dá para a gente continuar meditando aqui no texto, mas pula aí agora para o verso 12. E Deus diz assim: com pestilência o ferirei. Deus está falando do povo. Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então Deus havia condenado este povo. Aí olha só o que Moisés começa a fazer. Moisés começa a dizer assim: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a sua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também disseram aos moradores de Canaã, destas terras, que ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, e que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo. E se matares a este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Andando um pouco adiante, diz o verso 20 do mesmo capítulo 14. Olha o que diz esse verso. Ele diz nada mais, nada menos que: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra. O que é que Deus fez? Eu perdoei. Moisés fez uma intercessão. Moisés disse: olha, Deus, engrandeça as suas misericórdias. Tem misericórdia desse povo, lembra das suas misericórdias. Porque as pessoas que ouviram o que o Senhor fez com eles no Egito, vão dizer agora que, tendo tirado eles do Egito, o Senhor não pôde introduzi-los na terra, então o Senhor os matou. Mas engrandeça a tua misericórdia. Aí Deus diz nada mais, nada menos que: Moisés, segundo a sua palavra eu perdoei. Então, amados, como eu considerava hoje de manhã, um só homem, ouça isso, um só homem orava por toda uma nação. E o que Deus fazia? Deus perdoava o pecado de toda uma nação. Amém? Um só homem. Se só você, irmão e irmã, orar pela sua casa, Deus tem perdão para toda a tua casa. É assim que funciona o sacerdócio. Se você colocar a sua casa debaixo do nome de Jesus, se você invocar a salvação do Senhor Jesus para a sua casa, hoje, no presente momento, quem sabe você não esteja vendo o que gostaria de ver, mas pode ter certeza que a sua casa está debaixo da oração de alguém que tem uma aliança com Deus. Não é um incircunciso, não, é um aliançado com Deus. E pode ter certeza que o teu povo vai receber perdão. É assim que funciona. Então, Moisés orou, e Deus abençoou, e Deus perdoou esse povo. Agora, acontece algo aqui, e isso é complicado para a gente falar a respeito, porque Israel agora se encontrava em dois estados. Em um estado, Israel era a nação de Israel, Josué e Calebe, e todos de 19 anos abaixo, não somente tinham o perdão de Deus, como iriam possuir a terra. E todos os outros homens, acima de 20 anos acima, iriam perecer, até 40 anos depois, naquele deserto. Eles tinham o perdão de Deus, mas eles não tinham mais acesso às promessas de Deus. Por quê? O último verso dos Salmos, a última parte do verso 6 do Salmo 68, nós não lemos, mas ele diz assim: o rebelde habita em terra deserta.
Deus tinha uma bênção para esse povo, não só o perdão. O que Deus tinha para eles era uma vida de alguém perdoado, que é o mesmo que aceito por Deus. E ao mesmo tempo, Deus tinha uma promessa para eles. Que promessa? Vocês serão herdeiros da terra. Só que naquele momento, tudo o que eles tiveram foi o perdão de Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu comecei a pensar em coisas e alguém me lembrou de uma pessoa que foi da nossa convivência, congregou conosco, mas vivia uma vida muito difícil, muito difícil. E essa pessoa, ela tinha um princípio de rebeldia no coração, ela tinha uma dificuldade enorme de perdoar um problema que ela viveu, que machucou a alma dela. Por conta daquilo, ela nunca prosperava. A vida dela era muito difícil, era muita dificuldade. Eu nunca vi alguém em um deserto como a vida dessa irmã. E infelizmente a vida dela também foi ceifada, né? Ela não conseguiu. Mas por quê? Dá uma olhada, verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Eram pessoas perdoadas, mas não teriam mais a bênção. Hoje, infelizmente, há pessoas assim na igreja, pessoas que podem contar com o perdão de Deus, elas têm o perdão de Deus, mas elas estão secando, elas não estão caminhando, a sua vida não está evoluindo, elas não prosperam. Mas por quê? Porque tem questões de rebeldia que precisa ser tratado. Infelizmente, no dia de Moisés não dava para fazer o que nós vamos dizer aqui agora. Nós temos hoje o sangue de Jesus, que pode nos purificar de toda maldição, de toda rebelião, de toda rebeldia. Amém, amados? Nos dias de Moisés, os feiticeiros, os encantadores, sabe o que eles mereciam? A palavra de Deus diz que eles deveriam ser executados. Hoje, qualquer desses que se rebelam contra Deus, se disser, olha, eu reconheço Deus, Criador dos céus e da terra, como meu Deus, e eu peço perdão por todo o pecado que eu cometi, esses também são libertos e perdoados, e podem tomar posse da terra e das bênçãos que Deus designou para eles. É assim que é. As misericórdias do Senhor, o sangue de Jesus, pode nos purificar de tudo isso, amém? Aí diz o verso 24, diz assim, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Glória a Deus. Deus então não estava vendo só Calebe, Deus tinha para Calebe e para toda a sua casa. Calebe vai possuir a terra, e juntamente com ele a sua descendência. É assim que Deus quer que as coisas sejam. Ele está olhando para nós, para os nossos dilemas, e está esperando um ato de fé de nossa parte, nós dizendo, Pai, eu creio, eu não quero resolver os problemas da minha vida tendo expectativas na morte, eu não quero esperar na morte. Ou você que está vivendo um dilema conjugal, eu não quero resolver a minha situação na minha vida conjugal pensando no divórcio, eu creio em milagres, eu creio em transformação. Pai, visita a minha causa, amém? E uma oração das mais preciosas e poderosas, você pode olhar para a sua situação e dizer assim, Pai, ouça essa oração, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Pensa numa oração poderosa, me ajuda, eu não sei o que fazer.
Leva essa oração com você. Pai, me ajuda. Eu não sei o que fazer nessa situação. Me ajuda. O que fazer? Mostra-me o que fazer. Pensa uma oração que Deus gosta de ouvir e que Deus é rápido em responder. Eu não sei o que fazer. Mostra-me. E Deus vai abrir um caminho, Deus vai te mostrar um caminho. Amém? Por favor, os músicos, vamos cantar mais uma vez. Vamos orar cantando mais uma vez. Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Vamos falar com o nosso Deus. Sei que você tem seus desafios, como todos nós temos. Alguns têm desafios afrontando sua saúde. Outros estão tendo seus desafios dentro de casa, como eu disse há pouco, conjugais, desentendimentos. Mas não importa o nome do gigante. Só importa mesmo para nós uma coisa: nós temos uma aliança com Deus. E sabe quando a gente abre a boca e diz: Pai, eu preciso de ajuda para abater esse gigante. Eu não sei o que fazer. Me inspira, me ajude. Deus nos ajuda. Ele ouve a nossa oração. Vamos orar essa música. Vamos cantar essa música como se fosse uma oração nossa. Você em sua casa faça o mesmo. Cante essa música. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em nós. sempre atentos permanecem em mim. Oh, sim, meu Deus. E os ouvidos do nosso Deus, E os teus ouvidos, eles estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,